boa noite. É uma alegria estarmos aqui e hoje, especialmente, nós vamos conversar sobre uma passagem muito interessante da Epístola de Paulo aos Romanos, que consta lá no capítulo 12, versículo 2, e que deu origem ao tema do nosso estudo de hoje: não vos conformeis com este mundo. É muito comum que nós nos decepcionemos com as pessoas, né? Às vezes as pessoas agem com ingratidão conosco e nos causa com isso uma profunda tristeza. E essa decepção com as pessoas muitas vezes acaba se extrapolando por uma inconformação com o mundo. Há uma frase muito conhecida, né, que diz assim, que quanto mais eu conheço os homens, mais eu amo os animais. Alguns já falaram que essa frase é de Pascal, do Raul Seixas, mas ela retrata bem isso, né? Uma certa decepção do ser humano com o seu semelhante. E essa decepção, ela muitas vezes nos leva a agir com indiferença com o outro, né? E eventualmente de forma pior, até com vingança. Essa história que nós vamos narrar retrata um pouco disso. Ela consta lá no livro Nos Domínios da Mediunidade, de André Luiz. Esse capítulo fala a respeito de uma jovem que foi à casa espírita buscando assistência. Ela vai junto com seu marido e havia uma ansiedade da parte dela, né, pelo tratamento, pela assistência que iria se fazer presente. Essa jovem casada, ela tinha um perseguidor espiritual. E o assistente responsável pela reunião decide autorizar que esse perseguidor entre no ambiente. Então os guardas espirituais assim permitem, e quando ele entra, André Luiz se assusta um pouco com a figura dele. Então André descreve que ele parecia um louco. Perispírito denso, um olhar fixo, rosto avermelhado, enfim, toda uma expressão tirana. E ele vai em direção àquela jovem e a ataca como se fosse um tigre, né, sobre ela. E assim que ela é envolvida espiritualmente por ele, ela desfere um grito apavorado, mas um grito meio oco. Ele descreve que esse senhor, perseguidor espiritual, tinha uma úlcera na garganta. E, possivelmente por isso, embora essa jovem quisesse gritar, ela não conseguia. Era uma voz abafada. Nesse momento, o dirigente da reunião, encarnado, se aproxima dela, põe a mão sobre a cabeça, ora, e ela então consegue falar numa fala misturada com gargalhadas irônicas. E essa fala é de um pai, provavelmente, no primeiro momento a gente tem essa impressão, quando ele fala: filha desnaturada, criminosa, vou te perseguir, você vai para as profundezas das trevas comigo, o seu crime não tem perdão. E aí a gente de fato começa a tentar, obviamente, já entender o que estava acontecendo, que tipo de crime teria sido cometido por aquela jovem. Essa situação ela é amparada pelos espíritos ali naquele momento, para que o perseguidor pudesse ser orientado. Não houve uma comunicação direta através dela, porque não era uma médium preparada, mas através de uma das trabalhadoras da casa, e se inicia então um diálogo com a intenção, obviamente, de amparar aquele espírito perseguidor.
O Aulus, que é o benfeitor que acompanha André Luiz no livro Nos Domínios da Mediunidade, esclarece então para o André e para o Hilário Silva, que era quem o acompanhava também naquele momento, que aquela situação ela se reportava um drama ainda do século XIX. O que acontecera é que aquela jovem tinha sido adotada por um senhor de idade relativamente avançada, muito rico, e que em testamento a deixava como benfeitora de todos os seus bens. E aí o que acontece? Ela tinha um namorado que era um rapaz que não agradava àquele tutor, ao seu pai adotivo. Ele percebia claramente que as intenções dele não eram boas, que era uma pessoa que tinha um caráter vulgar, e a partir daí ele procura então dissuadir a filha a não prosseguir com aquele namoro. Só que ela estava muito apaixonada, né? E isso fez com que ela não só não ouvisse a essas ponderações do tutor, como pior, compartilhasse com o namorado, já então seu noivo, aquilo que ouvira, especialmente na parte em que apresenta uma dúvida se o tutor a manteria como beneficiária no seu testamento. Então que o noivo faz com que ela siga um plano trágico, horroroso, de assassinar o pai adotivo. E isso através de veneno. Então, durante 2 semanas, ela finge que está dando medicação, na verdade está dando um veneno, e completa essa conduta louca com um corrosivo. E depois de um breve período de luto, os dois se casaram, e aquelas preocupações do tutor acabam de fato se materializando, né? Aquele era um rapaz muito desequilibrado, que desejava realmente era só o dinheiro da moça. Ele era um jogador contumaz, um libertino, que as faz sofrer profundamente e a deixa em miséria moral e física. Então ela sofre profundamente o remorso do que fez com o pai adotivo e sofre pelo abandono e por tudo que o novo marido faz com ela. O tempo passa, os desencarnam, como acontece com todos nós, e nessa encarnação nova eles se unem. O casal se une novamente e ele com a finalidade de resgatar todo esse drama que ele gerou na encarnação anterior, né? O que acontece, entretanto? O pai adotivo nunca a perdoou. Durante todo esse período, já tinha se passado quase 100 anos, ele a perseguiu e procura prejudicá-la de todas as formas. Houve um planejamento para que ele reencarnasse como filha do casal, mas lamentavelmente ela abortou, agravando ainda mais todo esse drama. E aí nós percebemos, ao analisar esse breve histórico, que toda a perseguição foi motivada por uma conduta de ingratidão, obviamente grave, mas que, alimentada pelo ódio daquele tutor, não resolveu em nada o problema, pelo contrário, só trouxe mais dor e sofrimento. E na verdade é isso que acontece, né? Lamentavelmente, embora nós tenhamos uma tendência a agir com a nossa impetuosidade, muitas vezes, como eu comentávamos anteriormente, aí com indiferença, ou mesmo com vingança, isso não vai resolver nada a nossa situação, mas certamente vai agravá-la. Não cabe aqui, obviamente, qualquer tipo de crítica, porque talvez nós fizéssemos o mesmo, mas cabe uma reflexão, especialmente porque hoje nós somos detentores do conhecimento espírita,
que nos permite perceber que a morte não existe, que todas as nossas experiências aqui são transitórias e visam exclusivamente o nosso aprendizado, o nosso progresso espiritual. E aí nós gostaríamos de fazer uma reflexão junto com vocês lá daquela passagem de Romanos 12:2, quando Paulo diz, então, não vos conformeis com esse mundo. O que será que o apóstolo desejava nos dizer com essa afirmativa? Será que ele pregava a reação a essas injustiças? Não vos conformeis. Quando a gente pensa em não nos conformarmos, é não aceitarmos, né? E aí a gente fica pensando nas várias injustiças que de fato existem, né? Naquela época, o Império Romano dominava o mundo e os judeus, como Paulo, sofriam toda a sua ira, toda a sua perseguição. E quando nós vemos histórias e relatos e filmes, inclusive de toda aquela época, ficamos realmente muito assombrados com o grau de maldade, de tirania dos romanos. Né? Mas não foi só com os romanos. Infelizmente, a gente tem hoje na sociedade ainda muitas injustiças. Né? Nós temos no nosso país pessoas com dificuldades de acesso a tratamentos médicos, que ficam a noite inteira na porta do hospital, querendo uma consulta, e agora com essa questão da pandemia, do coronavírus, isso é muito mais grave. Vemos situações de miséria econômica também agravadas nesse momento, né, em que muitas pessoas não têm acesso à educação, ao saneamento básico, um percentual enorme de pessoas no nosso país não têm água tratada, e causam com isso problemas de saúde muito graves. Né? E aí a gente fica pensando, será que Paulo então nos orientava a não nos conformarmos com esse mundo, com essas injustiças? A doutrina espírita nos permite entender que, embora existam de fato muitas injustiças no mundo, não existem injustiçados. Tudo aquilo que nos acontece tem uma razão justa, embora não saibamos, não compreendamos, porque com a bênção do esquecimento passado, a nossa visão é limitada, é parcial. O que Clarencio, aquele mesmo que buscou André Luiz no umbral e que o ajuda, né, durante várias etapas da sua jornada espiritual, que é ministro do Nosso Lar, afirma lá no livro Entre a Terra e o Céu, alguns anos depois do resgate de André Luiz, é que a dor e o sofrimento, elas funcionam como um carvão purificador para nossas almas. Então, por mais difícil que seja a dor, todos nós a experimentamos, todos nós sofremos com ela, a dor ela é essa oportunidade de aprendizado, de crescimento, de renovação. Nós ficamos pensando, por exemplo, nessa questão do acesso à saúde, das misérias econômicas. São provações que cada um de nós precisamos de passar. Então temos aqui dentre nós, que conversamos agora, alguns que detêm mais saúde, outros menos, alguns que passam mais dificuldades financeiras, outras menos, alguns que já passaram pela dor da ingratidão. Enfim, as dificuldades elas são nossas. Nós não mudamos o endereço das dores. E com cada uma delas vamos aprendendo e crescendo. Né? A gente fica imaginando, por exemplo, aqueles romanos que perseguiram, que fizeram tanta barbaridade. Talvez sejam hoje, por exemplo, os que estão reencarnados lá na África, passando por misérias de toda sorte. Claro que nós não devemos deixar de ajudá-los por causa disso. Pelo contrário, quanto mais nós percebemos a ação do Cristo e estudamos, mais percebemos que ele veio de fato para quem sofria, para quem estava em desalento, em dificuldade. Então, não só é um dever moral, mas uma ação que precisamos empreender de fato em favor dos africanos e de todos que sofrem em qualquer lugar do mundo, independente do que possam ter feito. E aí, quando nós voltamos lá
a carta aos Romanos, percebemos que a frase do capítulo 12, versículo 2, não para no não vos conformeis com esse mundo. Tem uma vírgula. Paulo diz, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então percebamos, né? Paulo diz, não vos conformeis, mas transformai-vos. Então o recado ele é claro. Não devemos agir externamente, mas internamente. As palavras de ordem, as passeatas, os gritos, não mudam o mundo. Não são com condutas agressivas de armas, de guerras, de revoluções. Não é pela força que o mundo vai mudar. A transformação, sem dúvida alguma, ela é pessoal. Então, à medida que cada um de nós vai se transformando, se modificando, é que nós vamos tendo gradativamente uma mudança em todo o planeta. É fácil a gente notar, se tivermos uma atenção cuidadosa, que o mundo mudou e muda a cada dia. A história do mundo mostra que nós sempre fomos muito mais violentos do que hoje, por mais que a violência nos assuste. Hoje ela é transmitida em tempo real para o mundo inteiro. A gente se impressiona com a maldade do policial que matou o George Floyd lá nos Estados Unidos, mas isso sempre aconteceu, infelizmente. Hoje a gente vê em tempo real no mundo todo, e aí a gente se revolta. Mas a violência, ela sempre existiu e já foi, sem dúvida nenhuma, muito pior, com as tiranias, com os imperadores, né? Hoje nós temos leis que nos protegem na maior parte dos países, nós temos, enfim, uma compreensão muito maior das pessoas. Então, nós vivemos um mundo muito melhor. O mundo vem se transformando na medida que cada um de nós vem, ainda que em passos muito lentos, também se modificando. Essa mudança interna e pessoal, ela é reforçada lá em João 19,15, quando Jesus fala, porque não sois do mundo, mas minha escolha vos separou do mundo. Olha que fala mais interessante, né? Jesus mostra que aqueles que o seguem, aqueles que ouvem a sua palavra, não são do mundo. Ou melhor, nós somos separados do mundo. E por quê? O mundo tem um padrão de comportamento. O que é usual? Usual é a gente ver aquele que quer levar vantagem em tudo. É aquele que desvia um pouquinho dos recursos, que sonega imposto de renda, que procura, de uma forma ou de outra, se dar bem, ainda que o outro sofra as consequências. É o interesse pessoal, nosso bom e velho egoísmo. É a preocupação com o nosso bem-estar e azar do outro. Essa conduta, ela vem guiando a nossa ação ao longo de séculos, encarnação após encarnação. E é um comportamento que ainda está muito arraigado no nosso coração. Nós temos uma facilidade muito grande para nos preocuparmos só conosco e com a nossa família. O bem-estar daqueles que amamos. Não importa muito a dor do outro. Eu me recordo aqui que, em determinado dia, Manuel chegou na casa do Chico e o viu chorando. E ele chorava, segundo relatou para Emmanuel, por causa de todo o sofrimento da família dele. Então ele disse que o irmão tinha desencarnado, a cunhada estava internada no hospital psiquiátrico, tinha deixado um filho que ele cuidava agora com problemas mentais, então ele estava chorando muito. E aí o Emmanuel falou, engraçado, né, Chico, eu não percebo você chorar com a mesma intensidade pela dor do outro.
será que a dor do Xavier é maior que a dor do Silva? Ou do Oliveira? De fato, a gente não consegue ainda ver a dor do outro como a nossa dor. É coerente com o nosso estado evolutivo, mas é o que nós precisamos refletir para mudar. É o nosso papel de transformação interna. Então, quando nós reproduzimos o comportamento do mundo, nós não estamos mudando nada. Quando nós vemos e de alguma forma reproduzimos esse comportamento, seja nos vícios, seja nos hábitos, nós estaremos mantendo o mesmo padrão. E aí nós começamos a perceber que muitas vezes as pessoas nos julgam porque nós somos diferentes, nos criticam, como se fosse um grande bullying, né? Mas não importa. A gente percebe que isso aconteceu com os discípulos de Jesus, que foram também, como ele, né, perseguidos, presos, mortos. E isso, sem dúvida alguma, por conta dessa busca de ação distinta do que o mundo faz. Nós temos um grande exemplo em Pedro. Mesmo alertado por Jesus, Pedro o nega por 3 vezes. Toda vez que nós agimos contra tudo aquilo que a gente aprendeu no Espiritismo, no Evangelho, nós estamos reproduzindo o comportamento, o padrão de Pedro. Nós também estamos negando Jesus. Mas é importante que nós nos lembremos que Simão Pedro fez um enorme esforço de transformação e se tornou realmente a grande rocha que Jesus esperava dele. O grande pastor que cuidou das suas ovelhas depois do retorno do Cristo às esferas mais altas do nosso planeta. Da mesma forma, nós podemos e devemos agir com esse esforço de transformação interna. As dificuldades, elas, como comentávamos anteriormente, acontecem com todos nós. Também eu sofri dificuldades em família, de ingratidão, que machucaram, doem até hoje, mas que precisam, né, essas atitudes precisam da nossa compreensão, da certeza de que nós também já fizemos isso. Seja nessa encarnação ou em outras. Quando nós enxergamos a nossa vida com a ótica da eternidade, de que a morte não existe, que tudo que nós temos é momentâneo, que todas as experiências são para o nosso crescimento, sem dúvida alguma fica muito mais fácil de nós superarmos essas dificuldades e nos habilitarmos ao avanço espiritual. Lá na parte final do capítulo, do versículo que nós temos estudado na noite de hoje, Paulo diz: para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós temos enorme dificuldade em entregar. A gente quer ter o controle de tudo, mas não temos controle de nada. Desde que nós nascemos, a gente dependeu da nossa mãe para nos alimentar, dela ou de outras pessoas, igualmente para cuidar de cada um de nós. Aprendemos a andar e achamos que andamos com as nossas próprias pernas. Mas vemos nesse momento, por exemplo, de dificuldade no mundo todo, o quanto que nós não temos controle. Cada um de nós está sofrendo de alguma forma a consequência dessa dificuldade. Quem tem o controle é o Criador. E é fundamental que nós nos lembremos que Ele é infinito amor, infinita sabedoria, infinita justiça. E se assim é, nós somos os filhos dele, certamente somos muito amados. E tudo aquilo que nos acontece é, então, para o nosso próprio bem. Exclusivamente para o nosso progresso espiritual. Então, quanto mais nós conseguirmos entregar para Deus a condução das nossas vidas, sabendo aceitar as dificuldades, muito melhor
para cada um de nós. É essencial que nós nos lembremos que a lição do Cristo ela é muito objetiva, que nós precisamos amar o outro como a nós mesmos. E essa é uma atitude de cada dia associada, então, à nossa própria compreensão dos limites que temos, mas do esforço verdadeiro de mudança, na mesma medida em que nós amparamos e ajudamos ao outro. E esse ensinamento está associado ao amor a Deus sobre todas as coisas, que é aquele ser que nos ama incondicionalmente. Então, que possamos efetivamente entregar a Ele, fazendo o esforço de transformação interna, hoje e sempre, para o nosso próprio bem, para o nosso progresso. Muito obrigado a vocês pela atenção e que nos mantenhamos sempre abertos a recebermos as bênçãos que Jesus nos endereça todo o tempo. Graças a Deus.